Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer as informações do Palmeiras direto da academia, jornalista ali falando sobre o Verdão. Palmeiras que enfrenta o Grêmio logo mais pelo Campeonato Brasileiro, 36ª rodada da competição. Palmeiras que tem chances de título ainda, mas não depende somente dele, tem que vencer hoje, torcer por um tropeço do Flamengo. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro. Vamos trazer aí os comentaristas debatendo a partida, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo a provável escalação do Alviverde. 4 partidas, encara a conquista do Brasileirão como tarefa bem difícil. Contra o Grêmio, o time estará recheado de reservas. Informações com Tatiana Tavares. Para o confronto com o Grêmio, a Abel optou por deixar 11 jogadores considerados titulares em São Paulo. Esses atletas irão se juntar aos demais jogadores já na capital peruana na quarta-feira. Lembrando que o treinador já tinha dado a entender na última entrevista coletiva que o Campeonato Brasileiro estava em segundo plano no momento e todas as atenções estão voltadas para a Libertadores. Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Depois do confronto com o Grêmio, lá direto do Rio Grande do Sul, é que o Palmeiras viaja para Lima, no Peru, onde vai enfrentar o Flamengo sábado na grande decisão da Libertadores. Até por isso, até por esse motivo, como o Palmeiras vai direto do Sul para Lima, é que os funcionários do clube fizeram uma grande festa para os jogadores, apoiando ali os atletas, isso que já virou uma tradição desde que o técnico Abel Ferreira chegou por aqui. É o jogo mais importante do ano pra gente e claro que é uma preparação diferente, é uma concentração diferente, um foco diferente e estamos trabalhando já pensando no jogo de sábado com muita humildade, com os pés no chão e tenho certeza que a gente vai fazer um brilhante jogo. Na tela para você, os 11 jogadores que não viajaram para Porto Alegre junto com o elenco do Palmeiras. Olha que timaço: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, para muita gente a formação ideal da defesa, Bruno Fux e Andréas Pereira, Alan, Flaco Lopes, Rafael Veiga e Vitor Roque. O Abel tá dando time para a gente já, o time de sábado? Tá dando uma bela pista. Não sei se o time, não sei se o Veiga, não sei se o Fux... Tô achando que o Fux vai. Sim. Não é certeza, nem o Kelvin é certeza. São os caras que não foram, a tendência é que seja essa. Agora, eu vou te falar uma coisa, Tomás. Primeiro, vou falar algumas coisas. Primeiro, acho que o Palmeiras está correto e acho que o Flamengo deveria fazer o mesmo. Faz muita diferença nessa altura do campeonato você ter os dias de folga a mais, os dias de respiro para as pernas a mais. Então, eu no lugar do Flamengo, esse jogo contra o Atlético Mineiro, eu colocaria time reserva também. Até porque o Flamengo tem mais bons reservas do que o Palmeiras para conseguir lidar com esse jogo, que é um jogo duro, é um jogo difícil contra o Atlético, porque o Atlético não garantiu na Libertadores, então agora ele precisa jogar no campeonato, tem a rivalidade, etc. Mas o Flamengo com o time reserva contra o Atlético tem mais chance de vitória do que o Palmeiras com o time reserva contra o Grêmio. É como eu enxergo. Então, para mim, o Palmeiras está certo e o Flamengo também deveria seguir o mesmo caminho. Mesmo que eu não coloque time reserva, pelo menos poupar, assim, sabe? Arrascaeta, Jorginho, pontualmente alguns jogadores o Felipe Luiz deveria pensar em poupar. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Nós, Tomás, reclamamos muito como jornalistas da maneira como os clubes fecharam a porta para o nosso trabalho nos últimos 5 anos. A pandemia foi a justificativa que muitos precisavam. Eu acho que isso seria inevitável, mas talvez fosse demorar um pouco mais, ou um clube fosse ser mais radical e outro menos, enfim.
Hoje não. Hoje nossos repórteres do Band Esportes, da Band, de qualquer rádio, de qualquer jornal, de qualquer TV, de qualquer portal, eles estão praticamente proibidos de entrar nos clubes, eles só entram nos clubes para as entrevistas coletivas, numa salinha X ali. Ninguém pode ver 1 minuto de treino. É uma pena, e não é só ver o treino, mas é circular no clube, é conversar com as pessoas, enfim. Nós estamos completamente proibidos. Já que é assim, já que ninguém sabe de nada, que essa que é a verdade, hoje ninguém sabe de nada. As informações que a gente passa para vocês, a maior parte delas vem dos clubes. Raras são as informações, muito raras, de apuração, alguma coisa que fuja vem dos clubes ou dos empresários. Por que caramba o Palmeiras divulgou essa informação? É nisso que eu quero chegar. Porque é o seguinte, se o Palmeiras vai para Porto Alegre sem esses 11 jogadores e, bico calado, não fala nada, na hora do jogo a gente ia perceber, certo? Na hora do jogo ia ver, mas cadê esse, cadê aquele outro? Mas nessas, o Flamengo já fez a preparação para o jogo dele, contra o Atlético, já escalou titulares ou reservas, ou o que quer que seja. Por que o Palmeiras resolveu dar, um dia antes do jogo contra o Grêmio, a informação para o Flamengo de que o time titular dele na final da Libertadores é aquele que a gente mostrou? Porque é isso, vai ser aquilo lá. Talvez mude mas vai ser aquilo lá. Para quê? Ninguém entra lá na academia, ninguém ia ver esses caras treinando aí. Talvez algum jornalista apurasse isso, chegasse essa informação, divulgar, ia ficar uma dúvida. Será que não e tal, não sei o quê. Mas por que o Palmeiras divulga essa informação? Já não deixa ninguém entrar. Nunca ninguém deu bom dia pro Abel. Por que vai dar de mão beijada essa informação para todo mundo? Eu confesso que eu não entendi. Ótima dupla de zaga, quando os dois estão, Léo Pereira e Léo Ortiz, que você tenha Eric Pulgar no meio, mesmo que você tenha todos esses jogadores, e eles são muito qualificados, se você não tiver uma Arrascaeta que coloca a bola debaixo do braço quando a cuica está roncando, e quando o teu adversário coloca uma linha de 4, uma linha de 5, você não consegue fazer o gol, e aí esse cara, ele dribla 2, limpa a frente, dá uma assistência brilhante, ou faz o gol, ele resolve a tua vida, porque daí o adversário que tinha linha de 4, linha de 5, ele é obrigado a se abrir, ele é obrigado a jogar, e quando ele vai jogar, quando você quiser jogar contra o Flamengo, você está morto. Se você não for o Manchester United, se você não for o Chelsea, se você não for o Arsenal, você não pode jogar de igual para igual com o Flamengo. Nem o Palmeiras pode jogar de igual para igual contra o Flamengo. E o Abel Ferreira sabe muito disso. Por isso, o Flamengo já não é o campeão sul-americano ou o campeão da Copa Libertadores. Porque o Abel sabe que não vai poder jogar de igual para igual com o Flamengo, porque ele é suficientemente inteligente para isso. A diferença é que quando o Palmeiras perde o Estevão, ele perde esse cara que põe a bola debaixo do braço. E o Abel não teve capacidade para coletivamente mudar, entender o que é que precisava fazer, já que eu não tenho mais o Estevão. Ele perde o Richard Rios, que era o cérebro, mas ele perde o grande definidor. Ele perde o cara que rompia as linhas. E aí, para complicar mais a vida do Abel, o Lucas Evangelista, que entrou muito bem no lugar do Richard Rios, acabou se lesionando também. O fato é, Abel ganha muito, reclama demais na mesma proporção e na hora H tem dificuldade de encontrar soluções. Mas ele é melhor treinador neste momento do que o Felipe Luiz. Então, na decisão da Libertadores, pode dar Palmeiras. O Abel deve estar com a dor de cabeça gigante, porque 30 milhões de reais já foram pelos ares. A gente contou aqui com exclusividade que o prêmio pelo título do Campeonato Brasileiro pro Abel equivale a 10 salários dele, ganha 3 milhões de reais por mês, 30 milhões de reais, esse título já foi para o espaço e 30 milhões de reais também. O Abel deve estar muito preocupado porque ele chega no pior momento da temporada do Palmeiras para decidir outros 36 milhões de reais. É óbvio que o título é o mais importante, mas se ganhar a Libertadores, o Abel tem direito a 12 salários ou 36 milhões de reais. Isso sem falar no enorme risco de o Palmeiras terminar a primeira temporada da era Abel sem nenhum título, com a lembrança de que o Palmeiras do ano passado só ganhou o Campeonato Paulista. Aí seria o suprassumo do fracasso. Você citou a falta de gente para colocar a bola debaixo do braço. Vamos trazer mais detalhes durante o radar de daqui a pouquinho. Mas
703 milhões de reais e ninguém coloca a bola debaixo do braço, dá para dizer que houve incompetência na hora de escolher os reforços, ou não? Claro que sim. Quando você gasta 703 milhões, é um erro de gestão e já a Ana fala sobre isso. Agora, Abel Ferreira. Acho que não somos estúpidos de entender, a jogar jogos de 2 em 2 dias como temos, que a equipa que conseguisse abrir nestes 2, 3 jogos que faltasse antes da Libertadores, como é que nós vamos jogar uma Libertadores e depois, 2 dias depois, tens energia tua e dos teus jogadores para mobilizá-los para o jogo seguinte? Depois de tudo o que aconteceu ao longo deste ano nesta competição. Mas temos aí, não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. O fato é, ele joga a toalha e tem mais é que jogar a toalha mesmo. Será que tem? Tem que jogar a toalha. Como comandante do time? Eu vou te falar por quê. Porque quando ele joga a toalha no Campeonato Brasileiro, ele tira a responsabilidade do time para esse jogo de amanhã. Total, ele vai colocar um time muito alternativo para amanhã, ou seja, 8 ou 9 jogadores considerados reservas, tira totalmente a responsabilidade da partida de amanhã. O Palmeiras pode ganhar, empatar ou perder, pouco importa, e ele dá ao time a responsabilidade de um jogo que é histórico para o Palmeiras, que é o jogo do próximo sábado. Na minha opinião, essa é uma gestão. É uma gestão, principalmente quando você vai enganar, você como gestora, você vai enganar o público, você vai enganar seus jogadores, porque o Flamengo tem 9 pontos para disputar e 4 de vantagem. O Flamengo precisa perder 2 jogos e o Palmeiras ganhar os 3. Não é acreditar na história da carochinha, não? Não, é possível vencer os 3. Acho que o Palmeiras tem condições e elenco para vencer. O problema é que ele precisa contar que o outro fale. E aí eu não sei se o Flamengo vai falhar nessa reta final. Acho que esse é um ponto em questão aqui. Agora, sobre o discurso dele, ele está repetindo um padrão que ele já fez em outros momentos. Ele fez isso com o Botafogo. 2023. Ele já fez isso em outras ocasiões, de falar assim, olha, eu estou jogando a toalha, já aceitei que o campeonato já foi perdido e depois ele recupera. Eu entendo que sim, ele vai jogar com um time alternativo contra o Grêmio, vai pilhar esses suplentes que irão entrar como titulares no jogo para que faça o seu melhor jogo e para que vença o Grêmio, né? O Grêmio com propriedade, mas o Grêmio também está numa situação muito delicada, então dependendo da maneira como ele estruturar o time, ele pode sim vencer e garantir esses 3 pontos e dificultar um pouco a vida do Flamengo, porque, Elia, primeiro, no duelo Flamengo-Palmeiras, o Flamengo venceu os 2 últimos. O Flamengo, sem a pressão do título, vai ser monstruoso no final de semana. Porque se ele já conquistou o título, ele já tirou da frente um objetivo. Ele vai muito mais leve para o duelo contra o Palmeiras nessa briga da Libertadores. Eu, como gestora, e pressionando aí o Abel, preciso vencer o jogo contra o Grêmio para forçar o Flamengo, vencer ou não contra o Atlético, para ir pressionado no jogo contra que eu vou duelar no final de semana. E aí sim, de acordo com as suas estratégias, como você colocou, criar algo novo para surpreender o Flamengo, que eu não consegui nos 2 últimos duelos que eu tive e perdi. Então, eu entendo que esse jogo de amanhã, que está todo mundo falando, não, já está definido, tal, não está, porque o jogo de amanhã é uma estratégia para pressionar o adversário também para a grande final. Eu tô com a Elia, eu não acho que o campeonato acabou, mas está 95% acabando. E aí, Elia, uma coisa que pouca gente já se atentou. O Palmeiras, durante boa parte do campeonato, tinha 2 vitórias de vantagem em relação ao Flamengo. Ou seja, no critério de desempate, o Palmeiras estaria à frente. Não existe mais isso. Porque nesse momento o Flamengo tem 74 pontos, o Palmeiras tem 70. E o Flamengo tem uma vitória a mais. Só que ainda que o Palmeiras tire essa vitória a mais, vai para o saldo de gols. E hoje a vantagem do Flamengo é de 21 gols. Então, vou te dar um exemplo do que pode acontecer amanhã. O Flamengo vence seu jogo, o Palmeiras empata. Também. Se o Palmeiras empatar, o campeonato não acabou matematicamente, mas acabou. Porque o Palmeiras precisaria tirar uma desvantagem superior a 21 gols de saldo nas 2 rodadas. Se o Palmeiras não ganhar amanhã, acabou. Se o Palmeiras ganhar amanhã e o Flamengo ganhar amanhã, também acabou. Se o Palmeiras empatar e o Flamengo empatar, acabou. E se o Palmeiras ganhar e o Flamengo perder? Se o Flamengo ganhar, aí agora, vai se o Flamengo perde, muda. Aí se o Flamengo perde, o Palmeiras
Palmeiras ganha, aí essa diferença que era de 4 em 9 pontos, ela cai para 1 em 6 pontos. Aí... Só que com o Palmeiras com mais 2 jogos fora de casa, né? Mas esquece os jogos fora de casa. O Palmeiras é um monstro de time, ganha de qualquer um, totalmente focado, sabendo o que tem que fazer. Então, o Palmeiras só não ganha do Flamengo. Essa é a diferença. O Palmeiras ganha do Atlético, o Palmeiras ganha, vai jogar de igual para igual com o Cruzeiro. O problema do Palmeiras contra a equipe do Fluminense foi a questão de gestão do Abel. O Abel errou na gestão contra o Fluminense e errou na gestão contra tem uma questão psicológica. Agora tem uma questão psicológica. Agora, essa questão psicológica, ela vai a favor do Palmeiras se o Flamengo perde amanhã e o Palmeiras ganha amanhã. Porque daí você faz assim, olha, eu tirei 1 milhão de quilos das minhas costas e a partir de agora, esses caras nos deram a chance e nós vamos arrebentar com eles. 5 horas e aí sem a marcar pressão gol. vai pro Flamengo. Aí muda, a pressão vai pro lado do Flamengo. São 5 horas do Palmeiras sem marcar gol. Vou repetir, 5 horas. O último gol do Palmeiras aos 30 do primeiro tempo na derrota contra o Mirassol. Não se esqueça. É passe em branco contra a Santos, Vitória e Flu. Oscila. Essa oscilação do Palmeiras, ela tem que ter passado. Agora, a minha questão é, o adversário do Palmeiras amanhã é um time que tem um treinador matreiro. É um cara que sabe que o Palmeiras está necessitando, que o Palmeiras vai atacar. É um cara que não vai sair para jogar de igual para igual com o Palmeiras, que vai ser reativo, porque é o estilo dele, ele gosta desse estilo. Pouco importa que ele está jogando na Arena do Grêmio. Então, ele sabe que o Palmeiras está nervoso, então ele vai usar tudo isso a favor do time do Grêmio. Esse é um treinador experiente que sabe o que tem que fazer numa partida como a de amanhã. Por isso que eu acho que o campeonato está encerrado. Deixa eu dar uma olhada para você na tela de resultados e naquilo que os dois que brigam pelo título só matematicamente fizeram aí nas últimas partidas, né? O Flamengo joga e vence o Santos por 3-2, depois goleia o Sport por 5-1. Aí sim, e eu disse aqui que o Flamengo não ganhava do Fluminense, vocês são testemunhas. Eu falei, o Flamengo não ganha do Fluminense. O Zubeldia é um treinador melhor do que o Felipe Luiz. O que me incomoda, o Zubeldia é um treinador melhor do que o Felipe Luiz. É melhor. Então por que fez o que fez no São Paulo? Olha o elenco do Fluminense. Olha o que o Zubeldia está fazendo com o Fluminense. E por que não ganhou do Palmeiras? Ele não ganhou do Palmeiras porque é fácil ganhar do Palmeiras. Calma. Você tá pensando que mas por causa de uma vitória do Fluminense, o Zubeldia é melhor do que o Felipe Luiz. Não é só por isso, é pela campanha que o Zubeldia faz. A maneira como ele encontrou o Fluminense, a maneira como ele está entregando o Fluminense. O Zubeldia só não ficou no São Paulo. Isso é informação de cocheira. Ele é muito melhor treinador do que o Crespo. Ele é infinitamente melhor do que o Crespo. O problema é que ele não é de inteligência emocional. Ele não é político. Ele não é político, ele tem um probleminha parecido com o meu. A gente não tem muita paciência, não quer tomar cafezinho, não tem história. É resultado, é trabalho, e pouco me importa se o cara gosta ou se o cara não gosta. E aí, dentro do futebol, isso tem um pouco mais de dificuldade. Mas o que está na pauta agora é entender que o campeonato só não será definido a favor do Flamengo se o Felipe Luiz for muito fraco, mas muito fraco. 9 pontos em 12, tá, Eli? Enquanto o Palmeiras fez 2 em 12. Não. Foram 7 pontos de diferença. 4 rodadas atrás, o Palmeiras tinha 73% de chances de título. Hoje, o Flamengo tem 93%. Pois é. Não, mas não são minhas. Eu tô fora de matemática, sempre fui um péssimo aluno. Eu me refiro às contas dos especialistas em matemática. Mas foram 7 pontos tirados de diferença do Flamengo em relação ao Palmeiras. Na oscilação, o Palmeiras oscila quando não poderia oscilar. E quando isso acontece na reta final, te custa muito caro. Por isso que eu acredito que o título é do Flamengo. E o Abel, que é o treinador mais bem pago do futebol sul-americano, não é o melhor é Leonardo Jardim. Ele não conseguiu encontrar soluções e, por isso, sem soluções, vai ficar caro para o Palmeiras sem o Campeonato Brasileiro e pode ficar muito caro para o Palmeiras se o time também perder a Copa Libertadores da América. Radado Nicola. Agora há pouco a gente debatia sobre os caras que colocam a bola debaixo do braço e resolvem a favor do Flamengo, o caso de Arrascaeta, de Jorginho e Pedro. O Palmeiras parece não ter ninguém desde que o Estevão foi embora. Embora ele ia. O Palmeiras tem investido 703 milhões de reais em 11 reforços para essa temporada. Dos 11 reforços contratados, só 4 são titulares. O Vitor Roque, o Andréas Pereira, o Kelvin, embora não seja um titular absoluto, e o Carlos Miguel, que se aproveitou da lesão do titular do Everton.
Os outros 7, tem 2 que a gente precisa destacar que estão lesionados, Paulinho e o jogador do ex-Red Bull Bragantino, que é muito bom jogador. Todos os outros não conseguiram dar certo. E aqui vem um ponto importante, Elia. Dá para dizer que 278 milhões de reais investidos pelo Palmeiras em reforços até aqui estão bem longe de vingar. Eu me refiro a situações de Facundo Sousa, 90 milhões de reais. Ramon Sousa, perdão, 90 milhões de reais. Aí o Facundo Torres, 73 milhões de reais. Paulinho. M. Martínez, 47 milhões de reais. Jefité, 38 milhões de reais, além do Micael, 30 milhões. Esses são caras em que o Palmeiras investiu pesado e não deram certo. O Paulinho e o Evangelista não estão jogando porque estão machucados. Seriam titulares absolutos. Mas quando você investe 703 milhões de reais, olha para o banco e olha para o time titular e não encontra soluções, é sinal de que o Palmeiras, na hora de gastar, investiu como nunca, errou. Palmeiras, na hora de gastar, investe como nunca. Eu vou lembrar você. Palmeiras investe como nunca e nas contratações perde como sempre. Na média, o que o Palmeiras investiu nesta era Abel Ferreira nas contratações é infinitamente menor ou menos qualificado do que aquilo que o valor custou. É sempre um custo maior do que o benefício. E vou te dizer, o Abel não tem mérito nenhum na venda do Estevam, na venda do Richard Rios, na venda do Endrick, na formação do Endrick, na formação do Estevam e na utilização desses jogadores. Porque, mas o cara chega da base e eu dou a ele condição. Só faltava você não dar ao Estevam, que chega pronto, um dos caras mais brilhantes do futebol mundial, e você não dá ele espaço. Só me faltava só faltava você não ter centroavante e não colocar o Endrick como titular absoluto do seu time. Então, não me venha com história. Quem tem mérito nesta formação chama-se João Paulo e a base do Palmeiras, que já tem mais de 10 anos. E o Abel vive dizendo nas suas entrevistas, deixando nas entrelinhas, que ele tem todo o mérito nestas negociações gigantes do Palmeiras em relação aos jogadores da base que foram negociados. Então tá aí, pessoal, foi os comentaristas debatendo aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que tá numa sequência ruim aí, né? E vamos ver se vence hoje para continuar na briga pelo título e também ganhar moral para a final da Libertadores. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui a provável escalação do Verdão para o jogo de hoje, que tem Marcelo Lomba no gol, Giai na lateral direita, Benedetti, Micael, a dupla de zaga, com Jefité na lateral esquerda, dupla de volantes, Aníbal Moreno e Emiliano Martínez, com Maurício ali pelo lado direito, Felipe Anderson no meio, na frente Sousa e Bruno Rodrigues. É a provável escalação do Verdão. E aí, torcedor, gosta dessa escalação? Deixa nos comentários aí, participa com a gente e deixa também o seu palpite para o jogo de logo mais. Quem sabe aí você acerta o palpite, traz sorte aí para o Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.